Imagina só a tremenda dor de cabeça que é descobrir que alguém simplesmente invadiu uma propriedade que foi comprada de forma totalmente legítima. É o tipo de coisa que gera um estresse absurdo logo de cara, né? Mas a boa notícia é que a lei tem caminhos muito, mas muito específicos para resolver essa bagunça. Bom, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. O nosso objetivo aqui é pegar todo aquele juridiquês denso e transformar num mapa super claro e direto, explorando o passo a passo legal da manutenção e da reintegração de posse. A gente vai entender juntos quais são exatamente as ferramentas para usar quando a posse é ameaçada. Certo, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro. A gente vai passar por a diferença entre turbação e esbulho, os 4 requisitos legais, o pedido de liminar, a contestação em rito ordinário e, para fechar, a execução e as defesas possíveis. Parte 1. Turbação contra esbulho. Esse é o conflito central. Olha só, para dar o pontapé inicial em qualquer ação desse tipo, a gente precisa ter certeza absoluta do que está rolando no terreno. Identificar a natureza exata do conflito é a base de tudo. Se errar o diagnóstico agora, o processo inteiro desmorona lá na frente. O direito faz uma separação cirúrgica entre duas coisas vitais. De um lado, a gente tem a turbação, que é como se fosse um embaraço, uma perturbação chata, mas onde quem é o dono da posse ainda continua por lá. Do outro lado, temos o esbulho, que é a perda total, a privação completa da posse. Basicamente, é a grande diferença entre ter alguém te incomodando e ter alguém tomando controle de absolutamente tudo. Trazendo isso para a vida real, a turbação é aquele incômodo absurdo que não deixa a pessoa usar o que é dela em paz. Pensa numa situação onde alguém entra num terreno só para cortar lenha, achando que encontrou uma madeireira grátis, sabe? Ou então alguém que decide usar um caminho por dentro da propriedade sem pedir licença. Ninguém tomou a propriedade inteira, mas a paz de quem está lá foi para o espaço. Nesses casos, a ferramenta exata que a gente usa é a ação de manutenção de posse. Agora, quando a gente fala de esbulho, aí a história é outra e exige uma ferramenta diferente, a reintegração de posse. Aqui a perda é total. E é super importante entender que isso não acontece só com invasões violentas, com o pé na porta. O esbulho pode ser clandestino, feito totalmente às escondidas, ou até de forma pacífica, que é a tal da precariedade. Um exemplo clássico desse esbulho pacífico é quando um comprador para de pagar as parcelas de um imóvel, o contrato é cancelado e a pessoa simplesmente cruza os braços e se recusa a ir embora. Parte 2. Os 4 requisitos legais. A nossa jornada no processo. Saindo da invasão em si, a gente precisa olhar para o nosso arsenal jurídico. O artigo 927 do Código de Processo Civil traz um verdadeiro checklist. Não adianta nada só chegar no juiz e falar que houve uma invasão. Tem que provar 4 coisas de forma super explícita. Primeiro, que existia posse anterior. Segundo, que ocorreu mesmo a turbação ou o esbulho. Terceiro, e a gente vai ver como isso é vital daqui a pouco, a data exata em que o problema começou. E quarto, a situação atual da posse, se ela continua só prejudicada ou se foi perdida de vez. Se não conseguir provar de forma irrefutável cada um desses 4 itens, a engrenagem trava e o processo simplesmente não anda. E aí tem uma pegadinha gigante sobre esse primeiro requisito da posse que muita gente confunde. Ter a escritura no bolso não é a mesma coisa que ter a posse física. Vamos imaginar que alguém compra um terreno, pega a escritura definitiva bonitinha, mas o vendedor enrola e nunca entrega as chaves. Bom, quem comprou nunca teve a posse de fato, então não dá para usar ação de manutenção nem de reintegração. Para quem tem o documento, mas nunca pisou no imóvel, a ferramenta jurídica é totalmente diferente. É uma ação chamada imissão na posse. É um caminho completamente distinto. Parte 3. O pedido de liminar. A batalha começou. Agora o cenário muda para a verdadeira batalha no tribunal. Lembra que a gente falou que provar a data da invasão era fundamental? É aqui que isso vira a chave do jogo. O direito brasileiro cria uma linha de chegada super estrita, o prazo de ano e dia. Entrar com a ação antes que a invasão complete 1 ano e 1 dia abre as portas para um procedimento especial que é acelerado e que dá o direito de pedir uma liminar imediata. Deixou passar esse prazo? O direito de reclamar continua existindo, claro, mas o processo cai num rito ordinário, que infelizmente é frustrantemente mais lento, e a gente perde logo de cara a grande vantagem de ter uma decisão liminar expressa. Se o prazo do ano e dia foi respeitado e aqueles requisitos iniciais foram provados, o juiz pode conceder uma coisa chamada, no latim jurídico, de inaudita altera parte. Parece complicado, mas traduzindo de um jeito bem simples, o juiz emite uma ordem de despejo ou de manutenção na mesma hora, sem nem ouvir o que o invasor tem a dizer sobre isso. É quase como um superpoder jurídico, focado em proteger quem foi invadido o mais rápido possível, confiando só na força documental inicial. Só que, toda a regra tem a sua exceção crítica. E essa aqui é bem importante.
Se o suposto invasor for alguma entidade do governo, tipo um município ou estado, o juiz é proibido por lei de dar essa liminar surpresa. Nesses casos, o representante judicial da pessoa jurídica de direito público tem que ser intimado e ouvido obrigatoriamente antes de qualquer ordem de reintegração ser assinada. É um escudo, uma proteção extra que a lei dá para o poder público. Parte 4. Contestação e rito ordinário. O rito comum do processo. Então, a liminar foi concedida e a poeira baixou. Dá para comemorar e relaxar? De jeito nenhum. O relógio continua correndo solto e agora contra quem entrou com a ação. Existe um prazo impiedoso de exatos 5 dias úteis para promover a citação oficial do réu. Isso quer dizer pagar as taxas do oficial de justiça e deixar tudo pronto para ele trabalhar. Se houver qualquer inércia e esse prazo passar, aquela liminar tão suada simplesmente perde a validade. Afinal de contas, a justiça não deixa uma situação provisória durar para sempre sem que o processo principal vá para frente. E tem um plano B nesse cronograma todo. Às vezes o juiz olha os documentos e acha que eles não são fortes o suficiente logo no primeiro olhar. O que ele faz? Ele marca uma audiência preliminar, a chamada justificação prévia, para ouvir algumas testemunhas. E nesse caso, o invasor é chamado para assistir tudo. A partir do momento em que o juiz decidir se dá ou não a liminar depois dessa audiência, o réu ganha exatos 15 dias para apresentar sua defesa oficial, a contestação. Parte 5. Execução e defesas. O grande desfecho dessa história. Chegamos no ato final, e o foco agora é inteiramente em como essa ordem judicial sai do papel e nas pouquíssimas opções de defesa que restam. A execução numa ação possessória é muito única. Os juristas chamam isso de sui generis. Aqui, a gente pode esquecer aqueles avisos gentis de, por favor, desocupe a área em 10 dias. A execução é de plano. O juiz assina o mandado, o oficial de justiça bate lá na porta e cumpre a ordem na hora, reintegrando a posse. A força executiva é direta, incisiva e sem aviso prévio prolongado. E isso mostra de forma brilhante como a lei fechou o cerco e ficou bem mais rigorosa. Antigamente, existiam várias brechas e recursos protelatórios, os famosos embargos, que a pessoa usava só para atrasar a entrega da propriedade. Mas isso mudou. Aqueles embargos do executado não cabem mais, porque a sentença já tem força de execução imediata. Os embargos de retenção, que eram usados para cobrar o valor de melhorias feitas no terreno, também foram abolidos como uma ação separada. O cenário de hoje faz a resposta da justiça ser incrivelmente mais veloz. Isso traz um alerta absurdamente vital para qualquer pessoa que ocupou um terreno e resolveu fazer melhorias por lá, como levantar paredes ou fazer uma cerca. Como aquele embargo de retenção não existe mais de forma autônoma, o direito de exigir uma indenização e de segurar o imóvel até receber esse dinheiro tem que ser obrigatoriamente colocado lá na contestação, que é a primeiríssima defesa no processo. Se esquecer de pedir nessa exata hora, o direito de reter a propriedade evapora e a cobrança vai ter que rolar num processo totalmente separado, sem conseguir frear a reintegração. A grande exceção que sobrou inteirinha são os embargos de terceiro. Essa é a ferramenta essencial de proteção para aquelas pessoas inocentes que não são parte da briga principal no tribunal, mas que acabam sendo surpreendidas pela chegada do oficial de justiça. Se essa pessoa conseguir provar que está ali de forma legítima, através de um contrato, com alguém que nem faz parte da confusão inicial, ela pode usar esses embargos para paralisar a apreensão do imóvel e conseguir se defender com segurança. Como a gente pôde observar por toda essa análise, a lei tem ferramentas poderosas para proteger a posse, mas tudo depende de forma quase implacável do tempo e de ritos processuais supercirúrgicos. A diferença entre recuperar o controle de um imóvel a jato ou ficar preso numa batalha judicial por anos pode se resumir unicamente à rapidez com que os fatos são documentados e levados para o juiz. Então, fica aqui uma reflexão final. Se aquele relógio do ano e dia começasse a correr hoje contra uma propriedade, existiria agilidade suficiente para reunir todas as provas exatas e garantir a força decisiva de uma liminar? Quando o assunto é direito possessório, o tempo é, indiscutivelmente, o fator mais crítico de todos.